Se você pretende viajar com conforto e segurança, você pode contar com o Emerson Turismo. Viagens para São Paulo sempre nos dias 5, 15 e 25 de cada mês. E para Juazeiro da Bahia nos dias segundas, quartas e sextas-feiras, todas as semanas. Frotas de veículos novos e confortáveis. Reservas e informações. DDD 88 99965 6739. DDD 74 99193 5343. Que tal uma loja econômica com variedade de produtos para construir ou reformar? Casa da Construção, completa para sua obra. Temos tintas, madeiras, telhas, cimentos, ferragens, britas e muito mais. Aproveite as nossas promoções e faça um orçamento sem compromisso. Casa da Construção, tudo o que você precisa da construção ao acabamento de sua obra. Estamos localizados na rua 04, número 05, no bairro Bela Vista, em Mauriti, Ceará. Telefone 88999882244 ou 999883738. Organização Albérico Medeiros. Casa da Construção. Olá, amigos internautas da TV Web Cariri. Está começando mais um Conexão Livre. Hoje com a participação dela, que concluiu a primeira graduação em Ciências em 1982, mestre em Ciências da Educação pela Universidade Intercontinental e doutora em Ciências da Educação pela Universidade Hispano-Guarani. Estamos com a professora Fátima Martins, desde já agradeço a presença e a participação do nosso Conexão Livre. Boa noite, Fátima. Boa noite. Bem, Fábio, para a gente iniciar a nossa conversa, o debate de hoje, para os internautas conheçam um pouco da educação, não só do Brasil, mas do Estado e do nosso município. Como está vivendo o nosso aluno, o nosso professor. E, recentemente, por volta de abril e maio de 2015, a revista Abril divulgou um ranking muito triste para o nosso país, que foi a posição de número 35 de 36 países, avaliado em relação à sua educação. Para Fátima, que é doutora em educação, professora, tem conhecimento tanto do aluno infantil até o superior. Como Fátima avalia esse índice que para a gente que é brasileiro é tão triste? A educação está em penúltimo lugar, de 36 países ficou em 35 a sua posição. Assim, falar em educação, nós sabemos que a educação é um processo dinâmico, dinâmico e funcional. Então, nós passamos por determinados problemas, sim. Só que você não trata a educação por cifras, por números, São casos específicos. Então, assim, eu não costumo trabalhar especificamente a educação em posições. Porque nós temos, por exemplo, a questão do conhecimento, O conhecimento é um processo avaliativo em que nós estamos engajados desde um índice federal, estadual e municipal. Nós temos avançado, sim, no sistema de educação. Agora, o que nós temos hoje nos apegando, até para dar determinadas respostas? Nós estamos nos apegando a índices, números, e não se trata de educação com números. A educação se trata como um processo em quê? Um processo afetivo, se trata como um processo gerencial. A única coisa que, na verdade, isso eu digo ao meu ver, certo? E quando a gente trata de educação, você tem que tratar da questão da educação como um todo. Não é apenas, não são números específicos que determinam a posição do processo educacional. Verdade, mas olha, se a gente analisar, só em 2015 houve aí uma mudança de 3 ministros. E, de acordo com o professor do Fundamental, a gente sabe que o que se faz na educação? A educação se faz com ensino e aprendizagem, com tempo. Nessa mudança de ministro, onde tem aquele velho ditado, em time que está ganhando não se mexe. Se em 2015 o Brasil mudou de 3 ministros da educação,
Será que o nosso time hoje, a educação brasileira, anda realmente ruim a ponto de mudar 3 ministros em menos de um ano? Quando você fala de mudança gerencial, nós pegamos logo o primeiro passo e podemos dizer que é um processo político. Não está voltado para a política da educação, né? Nós tínhamos, por exemplo, nós acreditávamos no ministro que abriu um espaço, abriu uma polêmica que por si só, ele é polêmico, né? Por exemplo, se você for pegar no caso do CID, né? Eu apostava no CID. Aí você me pergunta, por quê? Né? Eu apostava no CID. Então nós vamos fazer para buscar o que para melhorar a educação? Nós precisamos de projetos, nós precisamos de visão estratégica, nós precisamos de pessoas comprometidas com o processo educacional. E aí, como mais uma vez, nós podemos observar que a escolha na educação é um processo político partidário, certo? Então, nós não era um educador, realmente, ele não era um educador. Depois nós tivemos a participação de um outro, certo? Que vinha com projetos, não teve a questão da continuidade. O que nós vimos na educação e sentimos essa necessidade é de um processo contínuo. Há uma necessidade de mudança, sim. Eu sou contra a rotatividade, mas a rotatividade, até enquanto ela não gera uma mudança, né, confortável. O que é uma mudança confortável na educação? É onde você dê continuidade ao processo educacional, certo? Então, não são nomes, né? Não são nomes, os nomes são bons, certo? Agora, infelizmente, o que nós precisamos ainda é amadurecer a ideia em tratar a educação como educação, professor como professor, a valorização do magistério, certo? Então, nós estamos apanhando. Nós estamos deixando isso de lado, certo? Então, estamos deixando levar, e nos levar também com esse slogan da questão de uma pátria educadora. Certo. O que Fábio falou aí, que a educação realmente é um processo. O que a gente pode perceber hoje é, independentemente de qual gestor, quando alguém assume uma nova pasta, tanto federal, estadual, até mesmo municipal, todo mundo quer inovar. Sim, ninguém quer pegar um projeto de um antecessor para não ter que dar nome àquele antigo gestor. Isso a gente pode fazer um rápido levantamento, que é a educação estadual hoje. Como assim, Felipe? A gente pode analisar que no governo de Tasso, né, ele criou o CVT. Na época, o Centro Vocacional Tecnológico. Na época, estourou muito no Ceará, abriu portas para muita gente que não tinha condição de fazer nenhum tipo de formação, nenhum curso. E aí foi bem aceito na época pelo cearense. Mudou, ajudou. Em seguida veio Lúcio Alcântara. Praticamente destruiu os CVTs e criou os liceus, né? Que foi em alguns polos, já não teve tanta abrangência como o CVT, mas era uma promessa realmente para se expandir nos demais municípios, que era o liceu. Era uma escola padrão, uma escola de boa estrutura. Entra-se CID. CID acabou também com os liceus. Iniciou o processo das escolas profissionalizantes, que, ao ver de muita gente, deu certo, né? Um projeto bem audacioso, um projeto caro, né? Mas realmente assim deu continuidade à educação em si. E Camilo, já em 2015, está tendo dificuldade para manter as escolas profissionalizantes, né? Já com redução de custos, com redução de carga horária de professor, alguns cursos em algumas cidades já estão fechando por estrutura, que não está tendo. No ponto da professora Fátima, será que realmente as escolas profissionalizantes irão acabar nesse governo de Camilo? Mas eu não falo de acabar, eu quero pegar um pouquinho antes, quando eu falo do processo de continuidade, certo? Então, eu só posso ter uma visão de educação, eu só posso ter o meu agir como educador naquele momento em que eu me posiciono e que eu começo a interferir,
certo? Por exemplo, nós sabemos de todo um processo daquilo que se foi planejado ao longo do tempo e que futuramente fica fadado ao insucesso. Isso é público e notório. Por exemplo, o caso dos CVTs, não, assim, no caso dos CVTs, em algumas localidades que não tinha um profissional para a área, certo? Quando também houve, não houve as parcerias entre as instituições, nós não vivemos sem parcerias. Exatamente. Na época certo? do CVT eu lembro que tinha um fundo de apoio ao trabalhador, de repente... Então essas parcerias que inclusive houve, vamos pegar assim um caso específico de Mauriti, né? Vamos retratar, certo? A parceria com o CVT. Nós tínhamos a parceria entre o profissional, né? O profissional habilitado da área específica, né? Dando esse suporte às unidades escolares. Certo? Mas se você não começa a inovar, se você não projeta e não pega um projeto e acolhe, né, aquele projeto do profissional, ele será fadado ao insucesso, com certeza. Então, assim são as escolas profissionais. Por exemplo, nós estamos no tema aqui estamos no Mauriti com uma situação ímpar. Qual é o número, né, que nós já temos no mercado de trabalho da área de enfermagem? Altíssimo. Então, aquele curso, ele deve sofrer uma alteração, certo? Por quê? Porque o mercado já tem profissionais, né? Demais. Então, nós temos profissionais e profissionais, entendeu? Então, precisa justamente, como eu disse para você, dessa parceria, de conclamar os profissionais para discutir a educação. Nós temos aí a base nacional, eu não vejo ninguém preocupado com isso, né? Aí não amadurecemos ainda. Quem é fulano para discutir com fulano? Somos educadores, somos formadores, tá? E precisamos de leituras pontuais, né? Muita gente pensa que é apenas um currículo para deixar guardadinho ali, para que todo mundo fique do mesmo jeito. Não, discutir a base nacional não é isso. Né? Não é que queira que você venha todo pronto, que todo mundo fique com aquela mesma característica. Então eu não vejo essa preocupação. Eu ainda não senti grupos dizendo vamos discutir, vamos colaborar. Nós temos aí só a internet, né, fazendo esse convite, tudo. Mas qual é a nossa participação? O que nós estamos fazendo por uma educação de qualidade? Certo? Nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos discutir com o autor do livro, na própria escolha do livro. Né? Nós podemos dizer assim, sou capaz e vamos fazer. Então, nós precisamos também disso para poder colocar, né, uma ênfase ao governo do estado do Ceará, ao governo federal. Certo? Nós precisamos interferir mais. Certo? Mas, na opinião de Fátima, hoje a gente percebeu, inclusive no início da nossa conversa, a respeito dos políticos, né, de indicar ou indicarem sempre um político a tomar de conta de uma pasta, tá certo? E por trás daquele político sempre tem um educador. Mas esse educador muitas vezes não tem opinião, ele não tem força de decisão. Então, será que não está faltando isso? Antes de colocar um político, seja ele na educação, ou antes de colocar um médico na saúde, colocar sempre um político, isso pode ajudar mais a educação, colocando um educador para tomar frente de um setor, de uma pasta? Sim, porque você está trabalhando com áreas específicas de conhecimento, né? O conhecimento é para todos, o conhecimento ele é universal, né? Qualquer pessoa pode gerenciar, só que a gente prefere que seja um que esteja na nossa área, né? Na área de atuação, certo? Nessa vivência. Por exemplo, eu fico triste quando eu vejo movimentos hoje fazendo determinadas ressalvas ao Paulo Freire, né? Lá fora, quando você chega para apresentar o seu trabalho, que você tem uma leitura referenciada no Paulo Freire, é um exemplo. Paulo Freire fez um trabalho belíssimo no estado de São Paulo, mas a mídia, né? Ela não tornou pública. Muita gente hoje começa a enfatizar de uma forma diferenciada, pejorativa, levando por um lado de partido. E nós temos um legado muito bonito, né?
um exemplo riquíssimo na educação, o professor Paulo Freire. Quando ele trata da questão da formação do jovem e adulto, né? Quando ele trata, né, da questão de uma escola cidadã. É muito interessante, né? Eu sou cidadã, né? Mas eu estou exercendo a minha cidadania. Exato. É muito interessante. Então é como eu chamo para isso. Eu chamo que nós precisamos, né, fazer esse trabalho. Nós precisamos interferir mais. Nós precisamos ter leituras pontuais, certo? Independentemente da nossa sigla partidária. Mas a nossa bandeira ela é a educação. Temos um ponto também, em 2015, o Ceará também ficou conhecido, né? Tem algumas falhas sim, mas ele foi bem conhecido na mídia nacional com os bons resultados, né? Hoje o Ceará ele já é conhecido no Brasil por escola, principalmente do interior, de trabalhar projetos, né? Que sim. Isso está faltando nas escolas públicas, né? Trabalhar projetos com seus alunos. Inclusive a escola hoje de Mauriti, a Padre João Bosco, ela foi referência também, em primeiro lugar também no exame do Enem, no primeiro exame que aconteceu, como uma escola que conseguiu manter o máximo número de alunos que entrou no primeiro ano até o terceiro ano, concluiu naquela escola, inclusive alunos de baixa renda. Para a Fátima, que é a professora que conhece também esse aluno do ensino médio, qual a importância de uma escola dessa para o município? Olha, nós vamos levar um ponto bem interessante, que eu volto até a lhe fazer, respondo lhe fazendo a seguinte pergunta: a quem interessa a reprovação? A quem interessa o fracasso escolar? Ninguém. Não interessa. Certo? Então nós precisamos, uma vez, eu, trabalhando com um grupo de professores, um pai me abordou e isso me chamou a atenção, me deu um incentivo para um trabalho que eu estou escrevendo, quando ele disse assim: eu não tenho nenhuma escolaridade, professora Fátima, mas eu sei cubar uma terra. Eu pedi isso para o meu filho e meu filho não me deu uma resposta. Eu chamei alguns professores, não vou citar nomes, professores, assim, porque assim, Mauriti é um celeiro de bons profissionais. Exato. Certo? Eu acredito na valorização do professor. O que está faltando é um incentivo, certo? Um incentivo pessoal, profissional, certo? Então, em resposta ao pai, eu mudei a parte de um trabalho, né, a questão vivencial. Nós precisamos agora ajudar ao governo do estado do Ceará, oferecendo propostas, né, como você tocou na escola profissionalizante, oferecendo propostas para o ensino médio. O nosso ensino médio, você bem sabe que realmente precisa de uma grande mudança. Mas a primeira mudança, ela tem que acontecer no aluno. Ele tem que querer, né? É muito interessante. Trabalhando com a questão da família, né? Nós temos a constelação familiar, nós temos que o lema é: quem ama, cuida. Né? E então nós precisamos cuidar do nosso aluno. Ele precisa despertar digamos assim, esse desejo, né? Um desejo que tem que nascer, né? E a educação, ela tem que nascer. Então ele tem que ter esse desejo, o desejo de aprender a ler e escrever. Né? O desejo de competir, não no sistema, como eu disse para você, eu sou contra números, mas no sentido de competir de igual para igual. Mauriti, nós temos alunos que precisam apenas de incentivo. Nós temos profissionais também que precisam rever a sua prática, né? O seu compromisso. Porque, assim, dinheiro não é tudo. Não. Né? Dinheiro não faz educação. Eu até, numa das partes de um trabalho que eu estou fazendo, eu coloco aqui num dos capítulos que nós éramos mais felizes quando nós tínhamos menos dinheiro na educação. Porque a gente tinha a questão do ouvir, né? Do escutar, certo? E eu acho que nós precisamos, né, rever a nossa prática, saber que nós temos um compromisso como aluno, que nós temos um compromisso também, por exemplo, quando nós viemos para cá, para renovar esse planeta, né, eu preciso renovar primeiro as minhas ações, eu preciso renovar também o meu modo de pensar. Então, nós temos também essa parcela de contribuição. 2 pontos que o Fátima falou,
primeiro é a reprovação, né? Uma pergunta que eu já vou refazer para a Fátima. Percebemos anualmente que cada município, quando ele reprova o aluno, o município perde recurso financeiro, né? E aí a gente analisa que no ano seguinte, boa parte do diretor, ele já pede para o professor amansar nas suas notas. Para que isso? Para não ter um número elevado de reprovação, né? De reprovações, porque no ano seguinte o município vai ficar no vermelho e vai perder recursos financeiros que não é interessante para o município. Então, essa pergunta que eu refaço a Fátima: concorda com a reprovação do aluno no ensino fundamental ou no ensino médio? Olha, eu continuo dizendo o seguinte: na minha área de pesquisa, a reprovação ela não existe. Você precisa ter amadurecimento para a série que você está. Isso, na verdade, é o que eu defendo, é um grifo meu e que eu defendo como profissional. Porque se você reprova um aluno, vamos usar o termo que você usou, reprovar, certo? Quem me diz que no próximo ano ele vai estar melhor? Né? O meu primeiro trabalho gerado, meu segundo trabalho gerado na educação foi sobre a questão da afetividade. Foi aí onde eu percebi, né? Onde eu percebi que, na verdade, o que falta é a questão do afeto. Certo? O afeto. Porque eles são capazes de dar uma resposta. Aí, onde eu chamo, vamos preparar a nossa equipe pedagógica, vamos refazer a nossa ação pedagógica, vamos refazer a nossa prática pedagógica. Está entendendo? Porque se a reprovação ela não interessa a ninguém. Nós chamamos a questão da prontidão, né? Por exemplo, nós temos, várias pessoas que tratam sobre o processo da avaliação. E você vê que é difícil. É difícil você falar no processo de avaliação, porque a avaliação ela é um processo contínuo. É como eu cheguei, como eu estou e como eu estou saindo. Certo? É muito interessante. Voltando agora para a escola Padre João Bosco, uma escola que ela já recebeu, né, de uma certa forma, determinados alunos, digamos assim, mais polidos, outros desejando, né, aprender, né, porque nós tivemos um menino, por exemplo, que pode chegar até determinado período sem ele ter um entendimento, mas ele ter a boa vontade e avançou. Esse aluno hoje também está na Padre João Bosco, ele está terminando agora, sabe? E eu faço até depois uma citação, no caso dos meus inscritos, né, sobre essa pessoa, porque ele chegou e disse: eu quero aprender. Por isso que eu sou contra, né? Não falo, não incentivo, né, falar sobre o processo de reprovação por conta disso, porque é a questão da prontidão. Quando ele disse: eu quero, eu sou capaz de aprender. Então, eu trabalho nessa linha. Eu trabalho na linha da questão da afetividade, de que eu sou capaz, de que eu chego lá. Ok, então vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar para conversar um pouco sobre o processo avaliativo. Então não sai daí, fique ligado, a gente volta já. Auto Center Alan Sampaio você conta com atendimento personalizado, tecnologia de ponta e os melhores profissionais da região. Qualidade em serviços, peças das melhores marcas do mercado. Pneus, baterias, troca de óleo, mecânica em geral, alinhamento e balanceamento computadorizados, conserto de portas e travas elétricas, além de venda e instalação de para-brisas. E mais, faça a revisão básica do seu carro e ganhe inteiramente grátis um check-up de 25 itens. O Auto Center Alan Sampaio fica localizado na Avenida Senhor Martins, número 6, Serrinha, em Mauriti, Ceará. Telefones 88-3552-2176 e 9770-9906. O carro do ano não é só um carro, é um Jeep. Assim como as pedras não são só pedras, são atalhos. O mar não é só o mar, é um refúgio. O chão não é só o chão, é um caminho. As
estrelas não são só estrelas, são faróis. E mesmo um Jeep não é só um Jeep. É a sua liberdade. Venha fazer um test drive. Jeep Renegade, para você fazer história. Só nas Óticas Diniz você encontra atendimento diferenciado com profissionais qualificados. As grifes de óculos nacionais e internacionais mais desejadas e o crediário mais fácil e rápido você também só encontra aqui. Isso sem falar nos laboratórios próprios com alta tecnologia que você só encontra aqui nas Óticas Diniz, é claro. Venha para as Óticas Diniz você também e desfrute das vantagens que só quem é líder pode oferecer. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Serimarte, criando sua imagem. Atuamos na criação e impressão gráfica como cartões, convites, panfletos e outros. Fazemos fachadas, sinalizações internas, painéis, lonas, banners, faixa e impressão digital. Recortes automotivos para carros e motos, camisas. Trabalhamos também com fardamentos escolares e empresariais. Personalização de veículos em preto fosco. Contamos com impressoras de alto padrão para impressão em grandes formatos. Serimarte, serigrafia, gráfica rápida e comunicação visual. Estamos de volta com a Conexão Livre, com a participação da professora doutora em Ciência da Educação, Fátima Martins. Agora, para poder entender, vamos falar um pouco do processo, né, de avaliação. A professora que teve à frente aí mais de 8 anos a uma escola, né, do ensino fundamental, então tem aquela experiência para a gente debater a questão do processo avaliativo, já que Fátima não concorda com a reprovação. Então, na sua opinião, como um aluno ele pode ser avaliado? De que maneira, de que melhor maneira ele pode ser avaliado? Bom, são vários os estudiosos na área, né? Nós falamos assim, mas não significa dizer que nós temos que necessariamente acatar. Agora, alguém estudou antes da gente, né? Nós temos que pegar um ponto para referência. Então, como a avaliação ela é um processo contínuo, né? Então, nós podemos ver o seguinte. Nós temos a questão que nós chamamos das etapas. Vamos começar dessa forma, né? As etapas. Então, o aluno ele vai do ensino infantil. Nós precisamos tirar essa consciência dos pais, o próprio pai educador, de que o aluno ele tem que sair, que todo mundo espera que ele tem que sair da educação infantil, né? Lendo e escrevendo, não. Então, o primeiro processo avaliativo é exatamente incentivar essa criança a participar de todos os momentos da educação infantil. Primeiro passo. Na educação infantil, essa criança ela vai passar pelos momentos avaliativos, né, desde da relação, né, com o colega, né, a interação, é muito interessante. E nessa fase, quando nós pegamos, eu vou voltar para a questão do profissional, né? Eu sou muito assim da questão do profissional talhado para o trabalho. Sou fissurada mesmo nessa questão dessa competência profissional. Mas quando eu digo essa competência profissional, essa questão do querer, né? Então, nós precisamos, primeiro processo da avaliação, quem está trabalhando com essa criança. Não pode ser qualquer um, né? Não pode estar na visão de um político, de um gestor, seja educacional, ou de que pode ser qualquer um. Tem que estar lá o pedagogo, né? Aquele realmente que recebeu a orientação específica, a formação específica para trabalhar com essa criança, certo? Por quê? Porque há um choque muito grande, por exemplo, quando você pega entre a universidade e a prática do aluno. Ele vem da universidade com a preparação específica, quando chega na prática, completamente diferente. Então, nós precisamos, primeiro passo, começar a avaliação, avaliando os nossos profissionais. Quem eu devo colocar? O pedagogo. É para isso que existe essa formação, né? Ele é preparado nas áreas específicas a trabalhar com esse aluno, a avaliar. É aí onde ele começa a detectar determinados problemas que a criança possa apresentar, como baixa visão, como processo de dicção.
auditivo. Mas certo? ainda... Como eu sinto, um momentinho, como eu sinto falta, né, disso aí, como professora de prática de ensino, como hoje acompanhando muitos alunos na universidade. Eu sinto falta disso aí, porque assim, a gente precisa colocar em prática aquilo que nós somos preparados para trabalhar. E é nessa preparação que eu vou errando, que eu vou acertando e chego lá no final do ano, no meio do ano, no final do ano, com uma proposta de mudança, levando esses exemplos que eu estou lhe dizendo. Muitas vezes você pega uma criança, ela nem sabe ainda o processo de socialização, porque ela vem de um processo familiar. Aí a família tem culpa? Não. No sistema educacional, eu não digo minha culpa, né? Eu tenho que encontrar um culpado. O sistema, a família, não. É um conjunto. Então a família, ela tem a sua base. Né? Todos nós temos uma família, né? Todos nós temos uma base, certo? E quando ela chega na educação infantil, ela vai ser o quê? Ela será uma complementação, ela será um ganho, porque ela já vem como aprendizado. E esse aprendizado, ele tem que ser trabalhado. Então tá aí, a primeira formação, a parte mais importante é a educação infantil. E precisamos discutir com a nossa comunidade local, que não é o nosso caso, a nossa primeira participação, já que nós temos essa participação aqui, né, no nosso município, é levar em consideração a família, é levar em consideração que esse aluno é uma peça fundamental. Ele não é qualquer um, ele é o aluno, ele é porque ele está identificado. Né? E a partir dali, daquele aprendizado, nós vamos para o que nós chamamos do ensino fundamental 1, que é de 1º ao 5º ano. Né? Nessa questão, nós vamos obedecendo o que a própria lei vai dando como leque para que a gente possa ir trabalhando. Então aí vem o que chama a atenção para a questão da base nacional hoje. Né? O que eu preciso aprender, né, para que eu seja promovida. Tá? Então eu vou ser promovida de acordo quando eu estiver no momento de prontidão, volto agora a dizer, né? Quando eu estiver no momento de prontidão que eu possa avançar do 1º para o 2º. E aí eu preciso discutir bem com a família, eu preciso discutir bem com os profissionais quais são os passos básicos para que eu possa sair do 1º para o 2º. Ou ficar retido, né? Então eu vou ficar retido até eu conseguir avançar. Então é muito importante isso. Mas aí hoje, na educação que temos hoje, os recursos, há uma possibilidade de um município, né, seja ele qual for, de adotar um sistema desse e ele, sei lá, ter recurso suficiente, que isso aí talvez até não gaste muito. O que possa faltar hoje em boa parte do município é o tal do planejamento, que ainda poucos municípios fazem o planejamento. Eu sinto falta específica do Mauriti de diretrizes, né? São as diretrizes. O que vamos fazer em 4 anos, né? Em 3, em 2 e 1. Eu sinto falta. Então, baseado no depoimento da professora Fátima, essa prova que existe, Provinha Brasil, o SPAES, que durante um ano, normalmente no final de cada ano, para-se tudo para o aluno ser avaliado. E aí pega um aluno com problema na família, pega um aluno que infelizmente boa parte dos jovens já tem a questão do álcool, e aí para aquele dia para fazer aquela avaliação. Fátima concorda com esse processo avaliativo? Não, porque assim, ali são instrumentos, né? São os instrumentos que eles estão utilizando para promover essa avaliação, certo? É como eu estou dizendo para você. Não necessariamente eu tenho que parar para fazer uma avaliação, certo? Não necessariamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, bem pontual. Uma pessoa que eu acompanhei, né, são 2 alunos, me permita, posso? Pode. Por exemplo, eu dar um exemplo que nós conhecemos demais, por chamado Chico de Oga, Francisco. Né? E vamos pegar uma pessoa que nós temos hoje, o doutor Eliseu Mardônio,
Eu achei interessante quando eu peguei um certificado meu assinado por Eliseu, né, recentemente, da Universidade Aberta. Então, quando eu pego e estou colocando nomes, né, eu estou colocando para você o seguinte: alunos da mesma sala e com momentos distintos. Um bem mais peralta, saído, entendeu? Tinha respostas rápidas, outro mais lento, mas com o mesmo processo de acompanhamento, entendeu? Então é muito interessante. Então o que eu acho interessante na minha formação foi porque ainda eu acompanhei meus alunos quase que em termos de igualdade. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos, eu tinha alunos que eu me tornei em sala de aula com eles um aprendiz, certo? Então, quando a gente começa a fazer uma leitura de um Guiomar, quando a gente começa a fazer uma leitura de um Celso Vasconcelos, então a gente diz assim: eu estou ali, eu estou na fala dele, tá entendendo? Por quê? Porque você está exatamente na questão vivencial, certo? Então nós precisamos, essa falta que eu sinto é dessa vivência, certo? É de pegar esses casos e levar para estudo e dizer assim: olha, eu vou te dar um tempo, professor, e você também vai me dar um tempo, né? Leve esse projeto para casa, amadureça essa ideia, independentemente, professor, da sua bandeira partidária. Vamos ver o que nós podemos fazer como profissional. Isso é o quê? Isso é uma questão de ego. E isso é interessante. De planejamento. De planejamento. Por quê? Porque você, como um matemático, você é capaz de colocar aquela vivência. O outro, como um professor de português, é capaz de colocar. Certo? E assim vai. Então eu sinto falta desse arranjo, né? Desse arranjo, digamos assim, desse arranjo pedagógico. Então, quando o Mauriti for capaz, né? Ou então quando nós, como um todo, educadores, fomos capazes de fazer, né, esse arranjo, é a minha mão aqui, a tua mãozinha ali, e juntos somos mais, você vai ver uma educação progressiva. Certo. Vamos também agora trabalhar um tema, volta ao professor, ao profissional, que não é a primeira parte, não é a parte principal do processo da educação. Primeiro está o aluno, mas creio que segundo, o aluno, professor e família anda sempre em conjunto. Sim. E aí a gente pode analisar o seguinte: a professora Fátima, que já é experiente de muito tempo, então pode falar para o nosso internauta e fazer uma comparação em relação à educação há 20 anos atrás, baseado no professor de 20 anos atrás, que muitas vezes o professor terminava o oitavo ano, oitava série, e ele já lecionava, né? E hoje o professor já com curso superior, né, já tem essa certa dificuldade em lecionar, em ensinar, né? É como se o professor pegasse a função de professor como uma profissão e não como um dom de ser professor. O que pode fazer uma comparação do profissional, digamos, há 20 anos atrás, que era um profissional que tinha o carinho do aluno, né? Que hoje você ensinar para quem não quer aprender é difícil, você ensinar de forma agressiva para um aluno também é difícil, né? E antigamente não, o aluno tinha aquele professor como realmente um parente, uma pessoa afetiva, onde tinha ainda o chamado de tio, de tia, onde respeitava o professor tinha o controle da sala, tá? Em todos os sentidos. Hoje é diferente. Hoje o professor, ainda em muitas ocasiões, vai para a sala de aula com medo, de dar aula ainda com medo. Mauriti também não fica fora dessa estatística, porque tem professor realmente que não gosta de dar aula, vai pela obrigação, e aqueles que não gostam de dar aula, às vezes é repreendido por aluno. Como a professora Fátima pode avaliar um processo do profissional, professor há 20 anos atrás, e do professor de hoje? O seu gosto de ensinar. Eu vou começar dizendo o seguinte: tudo tem que a questão do querer. Vou voltar para o querer, né? Por exemplo, se nós formos fazer uma retrospectiva, nós vamos ver o seguinte: nós fomos preparados para respeitar o professor. O professor também respeitava o aluno, né? Você quer falar assim nesse parâmetro. Isso. Então, levando em consideração de que o respeito mútuo, nós temos o que nós chamamos hoje de inversão de valores.
certo? Então, nós temos, como alguém diz hoje, você não é contra a reprovação? É só questão de leitura, professor. Isso é uma questão de leitura. Então, hoje nós temos, por exemplo, nós tivemos uma educação onde o aluno respeitava o professor, onde o professor também era respeitado pelo aluno. Mas hoje nós temos um avanço tecnológico, né? Hoje nós temos, talvez, por exemplo, uma coisa que dificulta muito na nossa situação, qual é? É a questão da política partidária, certo? Ela vem dificultando, né, o trabalho de muitos profissionais, porque se você entrar na educação como um cabide de emprego, certo? Nenhuma escola avança. Nenhuma escola avança. Você é contra a política? Não, pelo contrário. O homem, ele é um ser político, né? Eu tenho que gostar da política. Agora, nós precisamos trabalhar a política da educação de uma forma diferenciada. Hoje nós temos uma situação diferenciada. Nós temos hoje a questão da violência. Você trabalhar a violência, eu tenho que ter vários indicadores, professor, para trabalhar a violência, né? Exato. Certo? Nós temos que olhar, por exemplo, quem não gostaria de ter um carro do ano, né? Certo? Então, a própria sociedade, ela foi sofrendo mudança e continua sofrendo essas mudanças, e nós temos que ter uma visão para cada ponto desse que nós vamos falar, né? Porque hoje, por exemplo, o aluno está numa situação dessa, mas é uma maneira dele externar, né? Você não pode falar da violência escolar como uma violência qualquer, existe sim, mas são muitos indicadores, muitas coisas estão por detrás de tudo isso. É muito interessante, eu fico triste quando fala da educação apenas pelo ato da violência, né? Violência maior é o que está acontecendo conosco. É a forma como nós somos tratados, é a forma como as pessoas direcionam uma professorinha no diminutivo, né? Não numa forma carinhosa, né? Não trata o professor, vai chegando fulano e a professorinha. É interessante isso. Então é muito relativo você falar de violência pela violência. Mas ainda assim, de qualquer forma, como toda profissão, às vezes tem aquele professor que não faz o uso do dom, né? Ou da profissão de ser professor. E aí, aquela questão, é professorinha, talvez seja até mesmo pelo ato do profissional, né? Por ser mal remunerado, né? Para além de finalizar esse tema, eu queria saber da professora Fátima, hoje, com os avanços tecnológicos, né? Se a gente comparar a educação de hoje, a formação do professor de hoje com a formação antiga, ela é um pouco diferente. Mas percebe-se ainda que o professor ainda falta, ainda assim, uma preparação. Talvez uma formação mais direcionada, como eu já falei, às vezes hoje há um concurso público, ele passa por um processo avaliativo de uma prova, passou e ele vai para a sala de aula. Muitos não têm a pedagogia, muitos não trabalhou a pedagogia, muitos não têm apenas um curso superior, que hoje já é mais fácil, né? Sei lá, na área de administração, tem professor que leciona na área de administração, outros na área da própria enfermagem. Para a Fátima, hoje, o processo do ensino-aprendizagem do professor, a formação do professor, ela é completa ou precisa de mais, de um planejamento, de uma formação direcionada? Olha, o ser humano, ele nunca é completo, nem como profissional, nem como pessoa, né? A gente quer sempre mais, melhorar mais, fazer mais. Então, hoje eu digo o seguinte, nós precisamos de uma educação continuada em exercício. É muito interessante, né? Todos nós precisamos, certo? Você termina aqui, vem uma coisa nova, você tem que, primeiro momento, você tem que estar aberto. E eu defendo muito a questão da partilha, tá? Então, o que eu sei que eu possa partilhar com você? O que eu posso fazer, né, para colaborar com o seu aprendizado? Isso é muito importante. Então, a educação continuada que nós temos hoje, né, essa formação que hoje nós temos, é muito importante, certo? Muito importante. E o primeiro passo é que eu devo estar aberto para este aprendizado.
Porque nós temos pessoas que acham assim, já prontas, né? Que eu não tenho mais que mudar, que eu já consegui. Não, pelo contrário, né? É um processo, se é um processo eu não estou pronta, a cada dia eu vou, né, vou me inovando, então eu preciso hoje melhorar nesse sentido. Para a gente finalizar esse bloco, um outro ponto é a questão do profissional no sentido de valores, de remuneração, né? Muito se fala que o professor é mal remunerado, o professor não ensina bem, e aí fica como se fosse um jogando para o outro, ninguém toma de qualquer forma uma atitude. Para que o profissional ele precise trabalhar, mostrar, apresentar aquilo que realmente deseja. Falta ainda, sei lá, um planejamento, falta, por exemplo, a carga horária. Hoje, que boa parte dos profissionais eles reclamam, né? Que é uma carga horária, tipo, ele é lotado muitas vezes com 40 horas, né? Então, trabalha uma escola de manhã, vai à tarde para uma outra escola e aí não tem aquele descanso. Na avaliação da professora Fátima, como avaliar, como apresentar, digamos assim, uma proposta para esse profissional que trabalha 20 horas, 40 horas e muito trabalha até 60 horas por dia em sala de aula. Esse professor ele vai ter aquele rendimento. O rendimento do professor vai depender muito do compromisso dele. Por exemplo, eu trabalho manhã, tarde e noite. A questão de tempo, assim, eu acho que não é por aí. Eu avalio o profissional, certo? Pela capacidade de responder pontualmente ao que ele é chamado a fazer. Trabalhar com seu aluno, trabalhar seus projetos. Certo? Então eu defendo, por exemplo, uma carga horária de 40 horas para o professor. Por isso que eu digo, vamos ler, professor. Vamos chamar o nosso sindicato, vamos chamar as nossas associações que possam, né, para andar juntos. Vamos discutir a valorização do profissional sem pensar especificamente em salário nesse momento, porque isso advém. Certo? Então eu preciso estar satisfeito. Porque assim, o que você não rende quando você não está satisfeito? Exato. Certo? Às vezes você ganha até, sim, eu rendo mais na escola tal, porque eu me sinto mais, né, mais valorizado, digamos assim, mais aceito, mais respeitado. Certo? Então o que precisa mesmo nesse momento é que a gente seja capaz de interferir, que a gente discute, que vamos pontuando, né? Vamos chegar a uma pontuação, entender que se 10 discutiram, 8 aprova, tá? Isso. Então, que é o 50 mais 1, né? Respeitando esses limites, certo? E aí nós vamos ter, sim, uma educação para o lado da felicidade, digamos assim. Mas, dessa forma, preciso ganhar, preciso trabalhar, isso é natural, isso é bem natural. Agora, a carga horária hoje, que eu defendo, é que o professor esteja naquele momento e que esteja se preparando para o trabalho e que tenha aquela responsabilidade e que eu pague também quando eu não cumprir aquela responsabilidade, certo? Por exemplo, hoje nós temos, por exemplo, o pró-funcionário. Olha, uma questão gerencial vai ajudar muito Mauriti nesse sentido, porque nós temos o profissional preparado para isso. Antes nós não tínhamos, hoje nós temos. Agora precisa de quê? De diretrizes. Mas hoje o grupo de professores voltado para Mauriti, ele é unido. Que, por exemplo, para a gente traçar metas, planejamentos, né, definir, tem que ter uma união. E, infelizmente, vários municípios, principalmente do Cariri, percebe-se que o sindicato, né, dos servidores públicos, de professores, muitas vezes ele é a favor da gestão atual, como se fosse mesmo partido. O que acontece? Na hora de uma reivindicação, na hora de um melhor planejamento, nunca há aquele, digamos assim, aquele acordo, sempre apoia para o lado, sempre cai para o lado mais fraco. Hoje ainda falta um sindicato mais organizado que possa ter aquela ligação entre professores, gestão, porque assim, o que pode perceber, principalmente nos planejamentos pedagógicos, né, é um negócio como se fosse obrigatório, tem que ir, que senão leva falta, né? E às vezes, quando o professor quer um direito, ele não tem a quem recorrer. Como fato, como professora, que já passou por diversos sindicatos, analisa essa situação.
O professor de Mauriti de hoje, ele é de individual nas suas decisões ou falta ainda o grupo? Eu digo assim, nós precisamos, como eu disse, eu não vejo uma discussão coletiva. Eu não falo assim de uma questão de uma desunião em si, certo? Eu não percebo um sindicato defender uma carga horária específica do professor, porque nós estamos acostumados a discutir salários, né? A salários. Então nós vamos precisar agora discutir a educação, uma mesa redonda. Quantos doutores nós não temos em área específica? Quantas pessoas nas universidades, gerenciando a universidade daqui de Mauriti, pessoas que têm condição de sentar, de promover uma semana de estudos, entendeu? De levar um projeto, né, para a Secretaria de Educação para fazer valer, né, aquela educação de qualidade. Eu não vejo isso. Eu sinto falta disso. Eu participo de movimentos lá fora, certo? Muito mais lá fora do que na minha cidade. Certo? Então nós precisamos. O que eu posso colaborar com o ensino fundamental? 1, 2, com o ensino médio? Precisa. Nós precisamos, né, urgentemente, sentar e discutir essa problemática que eu não vejo. Então eu não sou a favor de um sindicato, seja ele a nível estadual ou federal, que discuta só salários, que discuta proposta, que discuta currículo, certo? Que discuta a questão da valorização do profissional, mas essa valorização é a questão da ascensão funcional, né? Que, por exemplo, nós sabemos que um caso de Mauriti é a questão, por exemplo, de uma licença-prêmio. A licença-prêmio, a própria palavra já diz, durante 5 anos você não pode ter licença, atestado, você não pode ter isso e aquilo, que na verdade não condiz com a realidade atual. Está entendendo? Então nós precisamos ver isso aqui. Como é que eu posso ter uma ascensão funcional? Como é que eu posso discutir uma questão de uma aposentadoria progressiva? Né? O que eu posso ter? A questão dos atestados. Né? Isso tem que estar nas diretrizes, como eu disse para você. E nós precisamos urgentemente discutir tudo isso. Ok. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso último quadro, Conecta ou Desconecta a sua rede. Que tal uma loja econômica com variedade de produtos para construir ou reformar? Casa da Construção, completa para a sua obra. Temos tintas, madeiras, telhas, cimentos, ferragens, britas e muito mais. Aproveite as nossas promoções e faça um orçamento sem compromisso. Casa da Construção, tudo o que você precisa da construção ao acabamento de sua obra. Estamos localizados na rua 04, número 05, no bairro Bela Vista, em Mauriti, Ceará. Telefone 88999882244 ou 999883738. Organização Albérico Medeiros. Casa da Construção. Agora em Mauriti você pode contar com o melhor espaço de lazer e diversão. Chácara Pé de Serra. Reservamos de segunda a sábado para aniversários, casamentos, batizados, reuniões e diversos eventos. Localizada no sítio Brejo Grande, no distrito de Goité, a 6 quilômetros de Mauriti. Reservas e informações: DDD 88 999883000 ou 88 999882928. Organização de Cleiton e Zinaura. O melhor churrasco da cidade você encontra na Churrascaria Triângulo, seja no almoço ou no jantar. Diversos tipos de carnes assadas, uma variedade de saladas e servimos também pratos à la carte e self-service. Estamos abertos de segunda a sábado. Alugamos para eventos e na contratação do buffet não cobramos o aluguel do espaço. Churrascaria Triângulo, um ambiente agradável e climatizado, com um amplo estacionamento e todo o conforto para você e sua família. Estamos localizados na Avenida Buriti Grande, número 1206, no bairro Dantas, Mauriti, Ceará. Organização Irlândio e Cirley. Contatos 889-9913-4013 ou 99605-2560. Pensou em construir ou reformar? Venha para Monteiro Agrícola e Construção. Aqui o construtor encontra o que precisa para a sua obra, da base ao acabamento. Com os melhores preços e entrega garantida e um ótimo atendimento. Se é preço, se é qualidade que você
você procura, o lugar certo é aqui. Conheça também a Monteiro Irrigação, que fica ao lado da Monteiro Agrícola e Construção, onde o homem do campo encontra tudo para seu rebanho e cultivo para sua terra. Temos tudo para irrigação e ainda conta com a experiência do amigo Evandro Monteiro, que tem bastante experiência no ramo. Monteiro Agrícola e Construção, Monteiro Irrigação, organização Evandro Monteiro e Paulo Henrique Monteiro. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa Conexão Livre, agora com o quadro Conecta ou Desconecta a sua rede, hoje com a participação da professora doutora Fátima Martins. Então vamos começar com as imagens, né, de pessoas ou programas que de certa forma estão ligados à educação. Vamos lá. Temos aí, professora, o atual governador Camilo Santana. Então você, como professora, está sempre interligada com a nossa educação estadual. A gestão do atual governador, voltado à educação, você conecta ou desconecta a sua rede? E por quê? Conecto, porque, inclusive, nós temos agora para 2016 um programa bem interessante lançado pela primeira-dama, a esposa dele, onde ela vai tratar sobre a questão da educação infantil. Esse projeto ele já foi, acho que essas alturas, os secretários de educação, os prefeitos municipais já devem ter sido chamados, onde ela tem essa preocupação de trabalhar com a educação infantil. O primeiro foco do governo dele é exatamente a base da educação infantil. Muito bem. Vamos para o próximo. Temos aí o SPAES, Sistema Permanente da Avaliação da Educação Básica do Ceará. Esse novo sistema de avaliação, para professor também que tem experiência em educação e em avaliação, você concorda, conecta ou desconecta a sua rede? Eu convido para um estudo mais aprofundado. A questão do profissional da área da educação, trabalhar esse sistema, para que a gente não pense apenas em premiações, e que a gente veja a questão da avaliação não como uma questão de cifra, mas a questão dentro de um processo avaliativo. Reestruturar as nossas ferramentas. Ok, vamos para mais um. Temos aí o ex-prefeito de Mauriti, Isaac Júnior. Ele passou 8 anos à frente do município, também deu sua contribuição, a qual eu faço pergunta. A professora Fátima, conecta ou desconecta Isaac Júnior à sua rede? Dentro do processo avaliativo, o prefeito Isaac Júnior, na época, ele fez um trabalho exatamente quando ele pegou de uma reestruturação de um processo educacional, e a gente conecta, né, claro que conecta, e a gente precisa dar continuidade também a esse trabalho, que foi exatamente como ele pegou a educação no município de Mauriti. Então a gente diz assim, avaliar a educação é um processo, cada um fez alguma coisa, cada um deixou sua semente, como ele, a pessoa que está no processo agora de conectar, ele conecta, tá? Porque cada um que passou deixa, né? Deixou sua semente. Então o Júnior também pegou projetos novos, né? E deixou ele caminhar. Ok, vamos para o próximo. Temos aí também um ex-prefeito também, teve sua contribuição durante 8 anos na gestão do ex-prefeito Márcio Martins. Você conecta ou desconecta a sua rede? Não, eu conecto, sim. Como eu disse, ninguém passa apagado, né? Cada um deixa suas marcas, certo? Então, Márcio pegou um período, para quem veio depois dele já foi bem diferente, porque já pegou a questão do censo educacional, lembra do censo escolar, certo? Onde a gente já teve essa capacidade de dizer qual o número de alunos existentes. A divisão do Fundeb e Fundef. Exatamente. Então, para a época dele, ele também fez a parte dele, certo? Então, a gente tem que ver bem isso como é interessante. E continua melhorando, né? Não veio Márcio, veio Júnior, né? Agora é Evanildo. Então, assim, sempre uns mais que outros, né? Deixam trabalhos, né? Mas todos eles deixaram semente, sim. Ok.
Temos mais um. Esse é um outro programa. É o programa Alfabetização na Idade Certa. Também foi um programa também do governo do estado, né, que se expandiu para o Brasil. E a professora Fátima, conecta ou desconecta esse programa? Eu chamo para estudo, como eu disse para você. O programa Alfabetização na Idade Certa, ele discute muitas coisas, inclusive quando você diz qual é o momento de prontidão da criança. Reprova, ou como nós chamamos, retém. Né? Então a gente precisa discutir mais, amadurecer nossa ideia, né, justamente para isso. Porque esse programa ele veio exatamente para suprir. Então o que eu posso fazer para essa correção, para essa distorção da idade séria? Né? Então tem vários entendimentos. Então o menino lê, né? O menino lê, né? Mas não escreve. Então eu chamo exatamente para que a gente estude mais, amadureça mais, interfira mais. Ok. Vamos para mais um. Temos o atual prefeito de Mauriti, que está com 3 anos, né, de sua gestão, e aí a qual eu faço a mesma pergunta. A Fátima conecta ou desconecta a gestão do atual prefeito Evanildo Simão, sua rede? Nós estamos vivendo um processo pontual, né? Nós não terminamos ainda a administração de Evanildo, nós estamos vivendo, né? E nesse momento eu não posso fazer ainda uma avaliação, a minha avaliação parcial. Né? Então, uma avaliação parcial, justamente por quê? Porque nós estamos ainda num processo em que não tem nada fechado, não tem nada concreto. Né? Teve avanço, sim. Né? Nós temos, por exemplo, nós temos ainda uma coisa que a gente precisa melhorar, a questão das nossas creches, né? Como eu disse para você. Então, vamos daqui a um ano fazer um processo avaliativo, né? E bem pontual. Certo? Okay. Então, nós estamos dizendo que nós estamos vivendo, né? Vivendo esse processo. Ok. Muito obrigado a você, internauta, que nos acompanhou até agora. Você pode acessar pelo www.tvwebcariri.com, pode baixar também o nosso aplicativo e agora com o canal no YouTube Conexão Livre. A vocês, nosso muito obrigado. Até o próximo programa. DS Bebidas, tudo em bebidas quentes e geladas no atacado e no varejo. Aqui você compra cervejas, refrigerantes, água mineral, uísque, vodka, energético e descartáveis em geral. Temos os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade. DS Bebidas, Organização Damião Leonício e Corrinha, Rua Benjamin Constante, número 553, Centro de Mauriti. Disque Bebidas, 9942-4264 ou 9241-1699. Você que procura um ambiente agradável e um churrasco de boa qualidade, venha conhecer o Bar Fundo de Quintal. Lá você encontra comidas, bebidas quentes e geladas e com atendimento diferenciado, além do delicioso baião de 2 preparado na hora. Aceitamos cartões de crédito para sua melhor comodidade. Bar Fundo de Quintal, localizado na Avenida Doutor Fernandes Teles Cartacho, no bairro Bela Vista, em Mauriti, Ceará. Telefone 889-9617-2166. Organização Ayrton Gley e Rosângela.